Olá você, minha gente, bendita a hora, o melhor programa da Rede Vida e Televisão nesse horário, disparado ao vivo. É isso aí. Hoje nós estamos aqui muito bem acompanhados com pessoas inteligentes, pessoas que vão ajudar você sobre notícias, sobre acompanhar o que está acontecendo no mundo, tá bem? Mas antes de qualquer coisa, vem junto com o Padre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Muito bem, gente, olha assim, olha aqui, ó. O padre aqui está muito bem acompanhado, e o padre já quer apresentar todo mundo que está aqui na mesa, hein? Aqui à minha direita, à sua esquerda, ela, Patrícia Diniz, que é produtora e radialista, a grande Patinha. Boa tarde. Opa. Bom. Que susto, assustei. Boa tarde, Padre Marcos. Boa tarde aos convidados. E boa tarde para quem nos acompanha. Posso mandar um abraço rapidinho? Padre Abério, que faz aniversário hoje. E Padre Abério? Padre Abério, que é comunicador da Rádio 9 de Julho, meu pároco, padre que me conhece desde criancinha, fez minha primeira comunhão. Então um beijo para ele hoje. Grande Padre Abério, hein? Muito bem, Patinha está aqui do lado do padre, é o clima de Bruce Springsteen. Isso. E a nossa querida doutora Larissa, que é infectologista, veio aqui hoje pessoalmente. Doutora, Deus abençoe, Obrigada. Viu? Está sempre bela, maravilhosa. Uma honra estar aqui conversando com vocês, com o público, falando um pouquinho sobre saúde. Isso é bom demais. E o man, igual o padre, aqui na meu lado esquerdo, à direita de vocês, o nosso querido Valdique Silveira, economista. Van Dick, é só para receber mesmo, para ficar bem mais... Van Dick. Querido, Deus abençoe. Amém. Muito obrigado. Semana passada estávamos aqui, a conversa foi boa, vamos continuar. Vamos continuar. Tamo juntos, Vandique, Deus abençoe. E a nossa querida Verusca, que é a psicóloga queridíssima nossa aqui. Verusquinha, Deus abençoe você, minha vida. É um prazer estar aqui. Sempre. É uma honra. Você é maravilhosa, gosto demais de você. Gente, olha só, nós temos aqui, eu quero sua participação. Entra agora no nosso chat pelo YouTube. Acesse youtube.com/bendita hora, tá certo? E vai lá e você vai colocar, nós temos aí o assunto de hoje, né, que nós queremos colocar numa enquete, vamos ver? O pensamento, tá bom? Tá, mas eu quero sua participação, entra agora lá, acesse youtube.com/bendita hora, tudo junto, tá? Vamos ver o pensamento do dia? Ó, não entendo por que o cemitério tem muro. Se quem está dentro não pode sair, quem está fora não quer entrar. É um pensamento que ele está segurando até a xicrinha com o pé, com o dedo dele. É verdade. Só que a questão é o seguinte, eu conheço uns cemitérios aí, que agora a gente tem muro e tem que ter mesmo. Porque hoje, infelizmente, o pessoal está tomando conta do cemitério para morar, para às vezes até assaltar. Está fazendo daquele lugar, que é um lugar de visitação apenas para os seus entes queridos, e estão fazendo uma bagunça, né? Assustando o público que vai visitar. Então hoje tem que ter, infelizmente, parece ter vigia e tem que ter muro, né? Sim. E sabe uma coisa, falando aqui, deu para lembrar? Tem algumas patologias mentais que as pessoas são aficionadas por cemitérios. Por cemitérios, por caveiras, por tudo que envolve mortes. É interessante a proteção nesse sentido também. Infelizmente tem muita gente doente, padre. Sim, infelizmente tem. Não é interessante isso aí, né, Vandique? Cemitério tem que, infelizmente, não deveria ter, mas tem. Aliás, antigamente, os cemitérios eles eram acoplados ao terreno das igrejas, da cidade. Mas aí com o tempo depois foi se desassociando, né? Ficou uma coisa mais ecumênica, tá certo? E por isso depois começaram a colocar os muros, né? Interessante isso, né? Muito interessante. Muito bem, tá vendo, gente? Tá aí, ó, os pensamentos
Não necessariamente a gente precisa murar, mas hoje precisa sim, tá? Tá perigoso. Agora, a nossa enquete do dia, você lê livros com frequência? Sim ou não? Essa é a enquete, tá? Você lê livros com frequência? Sim ou não? Quero sua participação, vai lá. Doutora, a senhora, apesar de ser médica, a senhora lê livros fora da sua profissão? Leio com frequência? Leio muitos livros. Então, fora a medicina, né, que sempre tem que ler artigos científicos, trabalhos, né, e os livros mesmo, aquelas bíblias, né, da medicina. Eu leio muito sobre autoajuda, sobre comunicação, né, porque quanto mais eu souber comunicar, melhor os pacientes vão aderir a receita, o tratamento, né? E eu também gosto dessa parte de comunicação, de conversar com você aí de casa, né? De explicar da forma mais simples possível. Porque eu tinha muita dificuldade, né? Eu, como infectologista e ser apaixonada pelo sistema imunológico, eu queria explicar que a molécula, que o receptor, que isso, que aquilo. Só que é muito pequeno, né? Muito intracelular e às vezes as pessoas não entendiam. Então eu tento facilitar. Eu comecei a gostar mais de ler com mais frequência depois que eu fiquei mais velho. Porque quando eu era jovem, eu não curtia a leitura, não, de jeito nenhum. Você já gosta de ler desde sempre, né? Desde sempre. Com frequência? Muito. Eu, com 18 anos, já estava lendo Hamlet, por exemplo. Nossa. Eu já esse negócio de alto nível. Então, assim, eu sempre fui uma consumidora eu sou daquele tipo de leitora que tem um monte de livro lá para ler e compra mais um monte porque quer ter eles todos ali. E agora eu tô lendo um livro muito bom, vou até citar aqui pro pessoal, Thomas Merton, né, A Montanha dos Sete Patamares, que é um livro de conversão, uma história de conversão. Então ele vai contando todo esse processo e ele só se converteu adulto. Então ele vai falando de como Deus foi mudando a vida dele, que foi no momento certo a conversão dele. Então isso é muito bonito. Então eu gosto demais. Eu sou meio suspeita para falar de livro, né? O Van Dijk, por exemplo, mesmo, ele ama ler. É um homem muito inteligente. Você lê com frequência também, Vandir? Padre, eu leio bastante. Como economista, e a economia ela avança muito rapidamente, principalmente finanças, esse tipo de coisa. Então eu estou sempre em cima, lendo muito a respeito disso. E eu também gosto de ler biografia, saber as pessoas que mudaram o mundo e que fizeram o mundo mudar, como é que essas pessoas funcionavam, o que elas pensavam, né? Isso é muito importante. Interessante, né? Interessante mesmo. Apesar que as biografias eu fico um pouco um pé atrás, né? Principalmente quando eles não estão aqui para aprovar. Quando o cara ele aprova já imaginando em vida o que quer fazer, diz que o Jô Soares fez. Ele queria que preparasse alguma coisa para ele, mas ele quis acompanhar. Steve Jobs também fez isso. Ele teve uma pessoa que queria fazer a biografia dele. Ele falou: eu quero que você vai fazer minha biografia, então você vai ter que falar com essas pessoas que gostam de mim e com essas que não gostam de mim. Você tem que falar com essas duas pessoas. Dois públicos. É maravilhoso a biografia dele. A Virusquim, então, pelo amor de Deus, toda hora tá lendo. Eu leio muito, padre, eu leio. Além dos livros técnicos que são necessários para quem é de área de saúde, não tem como. Muda tudo muito rápido, amplia uma série de coisas. Mas tem duas coisas interessantes. Você lê o livro em espécie é muito melhor por conta dos estímulos sensoriais que você desenvolve no processo cognitivo. Né? Verdade. E gostar de ler livros também que não estão totalmente ligados à sua área, mas te ajudam a desenvolver. Eu gosto muito de mistérios porque ajuda você a ficar tentando conectar o caminho do que aconteceu ali. Legal, né? Então você desenvolve a sua capacidade perceptiva, analítica, independente de ser um processo profissional. Né? Que bacana, tá vendo? Então eu quero sua participação. E você? Você lê com frequência? Vamos lá, participa do chat aí, porque daqui a pouco a Patinha vai falar pra nós. Olha, eu tô no pique, vocês já estão tomando café, Mas nós temos uma notícia aqui, mas vai tomando café aí. Ó, temos uma notícia que já tá dando o que falar aí. Vamos acompanhar ela? Olha aqui, ó. Estudantes são hospitalizados após trote em universidade em Rondônia com remédio para cachorro. De acordo com a Secretaria de Saúde, os jovens foram cobertos por um produto de uso veterinário. Olha aí, gente, que coisa mais doida.
Eles estão tudo pintado, meu. E diz que saíram do hospital e ainda estavam assim, com essa cor. Saíram bem, estáveis, mas aí continuavam assim ainda. Olha Alguns só. deles, né, com essa cor. Gente, esse negócio de trote ainda continua, né? Porque, eu não sei, na minha época tinha isso aí, mas não era dessas maneiras como está hoje, né? É esquisito isso, né, Verusca? É interessante porque existe um prejuízo emocional muito grave com isso, que inclusive atrapalha o jovem no seu processo de graduação. Então, Claro. o que ainda falta para impedir isso? Porque isso traz prejuízo, gente. Mentalmente traz prejuízo. Mas o trote começou com o quê? Pra fazer uma gracinha? Quando entra na É porque entra na faculdade, aí que faz alegria, vamos também. raspar o cabelo Ritual dele. de iniciação. Isso. Ritual de Ritual de iniciação. Ritual de iniciação. Ah. Eu fui presidente do IBMEC e de outras faculdades. No IBMEC, uma das coisas que a gente instituiu foi proibição do trote e criar o trote solidário. Então, a gente levava esses jovens a algum tipo de abrigo, ou para crianças, ou para idosos, ou para mulheres. E a gente passava um dia e trazia, vamos dizer assim, uma companhia, uma atividade para entender que o mundo não é isso aí. Isso é uma selvageria inaceitável e deve ser coibido, né? Porque a humilhação é equiparar jovens a animais, né? Foi utilizado um remédio para cachorro, se não me engano, um negócio degradante. É uma coisa que não tem limites. Tem limite. Eu acho que fazer uma brincadeira, tudo bem. Agora, essa forçação de barra da gente impedir do sujeito de poder falar eu não quero, é inaceitável. E é o que acontece. Porque você é livre para falar, olha, essa brincadeira é legal para vocês, mas eu não quero participar dela. Para mim, Pronto. isso é um espaço aberto para pessoas doentes mentais, narcísicos, colocarem sua patologia externalizando cada uma delas. Porque isso é um espaço que quem tem processos de narcisismo, psicopatia, sociopatia, aproveita de um ritual para colocar para fora tudo aquilo que tem de doente. Então, assim, as pessoas precisam entender que isso é grave. É grave, não é só uma brincadeira. Não é só uma brincadeira. Eu lembro uma vez numa empresa, um colega nosso tinha o cabelo comprido de roqueiro. O rapaz era bacana, trabalhava muito. O chefe se invocou com ele, mas não é que era a regra é que cismou com ele. Nossa. Qualquer dia eu vou cortar o teu cabelo. Ele falou, você não vai cortar não. E um dia ele ficou invocado, pegou e cortou. Nossa, os dois saíram na mão. Ah, lógico, né? Imagina. Aí foi mandado embora, né? Aí foi mandado, ainda foi mandado embora. Nossa. Porque cortaram o cabelo dele e ele não queria. Mas isso dá assédio moral, viu? Mas na época, nós estamos falando de coisas de quando eu estava com 24 anos de idade. Faz tempo pra dedéu. Quase ontem. Quase ontem. Então, é importante falar, assim, na medicina tem trotes, assim, horríveis, né? Em Presidente Prudente, onde eu moro, ficou muito marcado que teve uma menina que morreu durante o trote. Teve um outro também que jogaram ele na piscina e ele falou que ele não sabia nadar. E todo mundo achou que ele estava fazendo gracinha e estava todo mundo bêbado, provavelmente com uma droga na cabeça, outra ali, e ninguém achou que fosse verdade isso. E o cara morreu afogado no trote. Então, mas teve notícias disso. Não, foi uma comoção, assim, e é uma coisa horrorosa, né? E uma outra coisa, nesse caso aí, pelo que eu tô vendo, eu não sei, não li a notícia na íntegra, mas isso é para pôr em berne, em cicatriz de cachorro, né? Isso é muito agressivo, isso faz um mal para a pele, né? Então, além de ser uma humilhação, ser, perdão da palavra, uma imbecilidade, é prejudicial à saúde deles. Sabe o que me preocupa? A mentalidade dos nossos futuros profissionais no Brasil. São esses que vão ser os futuros profissionais na nossa nação. Dá um medo, né? Tá vendo, gente? Olha, tá vendo? Cuidado com esse negócio de trote. A gente precisa crescer. Nós precisamos aprender a ter um crescimento sobre esses valores aí. Ó, vamos lá, mais uma. Patinha, o pessoal tá na enquete aí, Então, tem gente aqui falando que da questão dos trotes, né? Até uma Fereto, quando minha filha entrou na USP, fiquei com medo do trote. Mas lá no instituto onde ela estudou, teve um trote saudável, na verdade, uma semana de acolhimento, que mais tarde ela fez parte da comissão, como o Vandic falou. É isso mesmo. Legal, Thelminha, um beijão pra você. Tem mais notícia aqui, ó, dá uma olhada, ó. Pão de ração animal, olha o termo, hein? Pão de ração animal e tâmaras enroladas em gaze. O que crianças comem em Gaza. Meu Deus. Ó, território palestino enfrenta grave crise de fome e desnutrição
com a guerra, além de doenças generalizadas. Gente, olha só, uma vez falaram para mim assim, agora eu falo porque a gente tem que colocar isso em pauta mesmo. O mundo atual não precisa mais de religião, porque nós estamos melhorando, nós estamos tendo mais tecnologia, hoje a gente tem informação rápida, hoje nós temos a psicologia, a psiquiatria, temos tudo que o homem precisa, ele tem. Então hoje o homem cresceu, ele amadureceu. Antigamente o homem precisava, até porque ele estava no comecinho da sua evolução, sim, claro. Ele precisava para começar a ter religião. Mas agora não precisa mais. Então se o homem evoluiu tanto, como é que explica, tá, essa desumanização que a cada ano, cada década, hoje num mundo muito pagão, um mundo onde não se busca mais nenhuma espiritualidade, eu estou falando de alto nível, do hemisfério norte principalmente, que é chamado primeiro mundo, eles são os precursores de maior violência e desumanização mundial. Como é que pode seres humanos em 2024 ter que passar por esse drama aqui, ó? Isso aí é uma vergonha mundial. E pode colocar todo e qualquer tipo de explicação por que tem guerra. Não era para ter guerra nem aqui, nem em lugar nenhum. Se o mundo está evoluindo, deve estar evoluindo no bolso dos gigantes aí. Porque está desumanizando a humanidade todinha. São seres humanos, são tratados como bicho. É uma vergonha isso aí que nós estamos vivendo. Nem como bicho mais, né? Que a gente vê... Não, bicho peçonhento, que às vezes você não... Não é? Porque a gente está vendo crianças vivendo situações que isso, como psicóloga, de repente a doutora Vilusca pode falar melhor, como é que vai ser um adulto? Se ela conseguir chegar, né? Se alimentando dessa forma, vivendo... Os traumas psicológicos dessa criança... Eu vi um vídeo hoje de crianças sair depois das bombas, né? Elas perderam toda a família, as crianças traumatizadas, tremendo, não conseguia uma abraçando a outra. Como é que vai ser se chegar à fase adulta... É uma maneira de acabar com a humanidade. Exato, eu concordo com você. Mas existe um ponto muito importante que a gente precisa trazer à baila aqui, que é fundamental. Toda essa situação contextualizada se iniciou com um ataque covarde, imoral e criminoso por parte de uma organização terrorista que assou crianças judias vivas na frente dos pais. Estupraram centenas de mulheres, mataram 1.500 pessoas que eram civis inocentes, principalmente jovens que estavam dançando num festival de música, sem pensar que poderiam ser assassinados. Mulheres decapitadas, estupradas. Eu vi um vídeo que é aterrorizante. Centenas de mulheres estupradas, algumas assassinadas com as armas, as metralhadoras inseridas nas partes íntimas dessas mulheres. Crianças que assistiram os pais serem mortos por um grupo radical islâmico da pior espécie que a gente tem no Brasil, um governo brasileiro que se recusa a chamá-lo de terrorista. Matando pais, estuprando mulheres, degolaram e decapitaram 42 crianças no berço, no kibbutz, perto da fronteira da faixa de Gaza. Coisas inaceitáveis, macabras, que jamais seres humanos podem fazer. É uma pena que o povo palestino elegeu o Hamas. O Hamas não foi, ele não aconteceu por nada, ele foi eleito pelo povo palestino na faixa de Gaza. E tem outra coisa que é muito, muito sórdida. No dia dos ataques, dia 7 de outubro, a população em massa saiu às ruas para brindar, celebrar, dançar com os terroristas. Quer dizer, existe uma conivência. Israel tem feito um trabalho primoroso em avisar que vão haver ataques. No entanto, o Hamas, na sua covardia infindável, se posiciona de uma maneira que ele se esconde por trás de mulheres e crianças, hospitais, inclusive o escritório central da ONU na faixa de Gaza, impedindo que essas pessoas saiam exatamente para criar essa narrativa que é horrível, é real, é terrível, mas quem causou, quem provocou, porque Israel não quis essa guerra e não quer essa guerra.
A gente já não está naquele ponto também, eu não sei, se você falou, como você falou que o primeiro foi 7 de outubro, mas a gente já não está num ponto, 7 de outubro, a gente já está terminando fevereiro, já está de um jeito que está terrível, acho que não está ao mesmo tempo, mas quem começou, quem não começou, a gente tem que resolver isso. Olha o que está acontecendo com essas crianças, as crianças estão morrendo, né? E morre como formigas que a gente pisa, né? E nem até formiga tem o seu... Deus fez a formiga para que ela tivesse a função também ali na natureza. Então, é muito triste a gente continuar. É uma tristeza, mas só ontem, mais de 4.000 foguetes atingiram o norte de Israel. Enquanto não forem erradicados, enquanto o Hamas, Hezbollah e todo tipo de grupo terrorista que visa o desaparecimento, a destruição do Estado judeu, a gente não vai ter paz. É uma pena, mas infelizmente existe um custo e o custo é esse. Existe isso aí. Pois é, gente. O custo é grande e são as vidas, essa desumanização, não é? Por isso que a gente volta depois naquela enquete. Você lê constantemente. Por quê? Porque eu acredito que a pessoa bem informada, que começa a preparar o seu juízo, não começa a ser mais crítico de tudo na vida para poder evitar certas aberrações que nós estamos vendo no mundo, hein? Muito bem, gente. Olha, nós estamos de volta aqui no programa Bendita a Hora, o melhor programa que nós temos aqui na televisão brasileira disparado. É isso mesmo. E ó, nós vamos agora por mais uma notícia interessante, Patinha. Sim, quer saber? Quero. Vamos lá ver aí, ó. Professor denuncia que loja de brinquedos em shopping da Zona Sul do Rio montou vitrine racista. Loja colocou 2 bonecas brancas ao lado de um macaco e uma boneca negra na vitrine. Shopping enviou resposta dizendo que não tem gerência sobre as vitrines das lojas. Loja nega racismo. E aí, moçada? Doutora, o que a senhora acha disso aí? A senhora que lida com todas as pessoas, todos os seres humanos. A gente ainda escuta esse tipo de notícia. Como que isso cai, na sua opinião, nos seus conceitos? Quando eu era criança, né, eu não sabia o que era racismo, porque na minha casa nunca teve essa diferença, né? E aí minha mãe trabalhava muito, meu pai também, eu fui pra creche e eu tinha uma amiga lá, era preta, retinta, e aí teve um dia que o pessoal tava zoando ela, brincando com ela, chamando de nomes feios e tal. E eu não entendi o porquê. Aí a professora me explicou, por causa da pele dela. E eu não entendi o porquê. E eu não consegui, na minha cabeça, eu falava assim, tá, mas minha pele é igual a dela, assim, pega, dói, puxa. E daí? Assim, e daí? Eu não entendia isso. E aí, neste dia, quando eu cheguei em casa, eu falava assim, mãe, mas atacaram, chama a Angélica, atacaram a Angélica, não sei o que, nananana. E ela me explicou o que era racismo. E assim, gente, nós nascemos puros, né? E a gente vai criando isso ao longo do tempo, assim. Então, isso é um negócio que, assim como não existia na minha cabeça, não deve existir, né? Isso ser uma questão, sabe? Você agredir um outro, você julgar o outro. Cara, por quê? Eu acho isso de uma pequenez, assim, tão grande, né? Então, com relação à vitrine do shopping, ficou uma vitrine de mau gosto, né? A gente não pode falar, eu não sabia, foi ignorância. Hoje em dia, não. Tem muitos veículos para a gente estudar, né? Então, assim, achei de mau gosto. Se foi intencional ou não sei, mas é uma coisa que eu acho que a gente não deveria mais discutir, porque não tem cabimento a gente discutir isso. Mas, doutora, a minha pergunta é o seguinte: por que a gente tem que interpretar isso como racismo? Será que a gente não está querendo buscar o racismo nisso? Por que não pode ser 2 crianças brancas, uma criança negra e tem um macaco, que é o pet da molecada? Eu não consigo ver racismo nisso. Eu sinceramente, eu vejo que tem muita gente que se descobriu querendo ser discriminada e quer conseguir, dessa maneira, chamar a atenção. Eu realmente não vejo nenhum problema com essa banheira, eu vejo uma brincadeira. A primeira vez que eu olhei, eu estava tentando encontrar qual era o problema. E depois que vocês explicaram, eu entendi. Eu vejo 2 crianças brancas, uma criança negra, brincando com o pet, que é um macaco. Podia ser uma tartaruga. Na próxima vez, shopping, bota a tartaruga para evitar problema.
né? Porque agora a gente não pode falar mais nada a respeito de macacos, porque sempre tem alguém que acha que está chamando o cara de macaco. Eu, por exemplo, sou um fã de macaco, adoro ver macaco. Tive um macaco na minha infância, sou louco por macaco e nunca associei macaco a nenhum outro bicho. Humanos, né? A gente precisa levar muito aqui em consideração que o racismo é a intenção, não é a interpretação, é a intenção. Então, o que eu tenho visto hoje em dia, infelizmente a gente vive sim muitas situações de racismo, mas tem muitas situações que eu não vejo como racismo. Mas a interpretação pode ter sido ocasionada por processos traumáticos individuais. E aí a gente tem que tomar um cuidado aí também. Porque senão tudo vira também um problema. Eu achei de mau gosto, como a doutora disse aqui também. Mas sabe o que acontece, Paty? Até pra gente pensar aqui, sabe o que acontece em muitas lojas? Eu às vezes acompanho, eu concordo com ela, teve um mau gosto ali, mas não significa que tenha tido a intenção. Mas o que acontece? Às vezes as vitrines são compostas por produtos que mais são vendidos. Pode ter acontecido deles terem colocado uma amostra de cada produto que é mais vendido ali na loja. E não pararam, talvez, por não ter entendido que aquela cena era um preconceito, um processo racional. Como o doutor está falando aí. Né? Então, às vezes, a gente tem muita informação hoje, mas tem muita distração. É porque nós estamos também. hoje ornados de tanta coisa de hoje. Hoje eu vou processar, agora eu vou processar isso, agora nós estamos combatendo isso, agora nós estamos combatendo aquilo. Então hoje virou uma moda de tudo eu vou combater, tudo eu vou para cima. Que às vezes você está fazendo um trabalho que às vezes você não tem a intenção de racismo, como vocês bem colocaram, mas foi uma circunstância que o marketing ali entendeu para vender, mas não intencionando racismo, né? Mas é que a gente tem que, desculpa pra gente cortar, mas é que a gente às vezes fica com essa coisa de não há intenção, não há intenção. Eu vou contar só um testemunho de uma mulher que eu conheci numa palestra com mais de 200 mulheres, uma mulher negra. Ela falou que ela não conseguia nunca, ela tinha 40 anos, ela nunca conseguiu se olhar no espelho, porque ela nunca conseguiu se achar bonita, porque nunca ela via que uma mulher negra era uma mulher bonita. Ela nunca conseguiu associar que uma pessoa como ela, com cabelo como ela, com a cor como ela, fosse uma pessoa bonita. Ela sofreu racismo. Isso que eu tô falando. Então, assim, eu entendo, eu achei de mau gosto também e entendo o ponto de vista de vocês. Mas a gente tem que entender que também tem o outro lado dessas pessoas que doem, que se ferem com esse tipo de coisa, né? Isso a gente não pode. Mas você já pensou a gente ficar também? Eu concordo, mas a gente pensar sempre a prevenção de quem pode se machucar com uma Então também tem isso. E outra coisa, a gente também tem que sempre analisar, eu penso assim também, da mesma maneira que a gente tem que analisar o outro, que às vezes é vítima de alguma coisa, o outro que é vítima também precisa analisar o nosso lado e tentar entender se aquilo é um preconceito, se é um racismo, se não é, ou se foi uma coisa... O mesmo cuidado que nós todos temos que ter em qualquer circunstância, o outro que se mostra como vítima precisa fazer uma leitura da realidade psicológica também, para não tudo se ferir. Temos mais uma notícia aí, hein? As notícias não param. Tá parecendo que a torcida do Corinthians não para. Chega. É mesmo? Só falei isso aí só. Ó, vendas de Outback crescem no Brasil em meio a fechamento de unidades nos Estados Unidos. Interessante isso, hein? Gastos no restaurante famoso pelas suas costelinhas e cebolas aumentam 6,5% em território brasileiro. Engraçado, os Estados Unidos, que ali é onde aconteceu o enxame de tudo isso, agora vem fechando as lojas, Patinha, e agora cresce aqui e aumenta também. Porque a gente gosta de comer fora, né? A gente gosta de comer fora, comer uma coisinha gostosa. Tô dizendo por mim. Pois é, coisa boa, coisa boa. Agora eu não sei como cebolas. Dizer. Talvez o Vandic diga melhor pra gente, né? Porque o Vandic já é na área da economia. Ô, Vandic, o que está acontecendo? Por que aqui no Brasil vem aumentando, né? Cresce no Brasil e nos Estados Unidos, nas unidades vem fechando? Padre, primeiro houve um aumento de renda real, renda acima da inflação no Brasil e transferências do governo para a população mais pobre. Então esse pessoal, né, principalmente a gente nota a inflação de serviços, é uma coisa que preocupa o Banco Central na decisão de fazer decisão com relação a corte de taxa de juros.
Então é muito importante eu entender o seguinte, primeiro, quantas unidades de Outback existem nos Estados Unidos e quantas existem no Brasil? Pode ser que lá eles tenham atingido o ponto de saturação e aqui a gente ainda tem espaço para penetração. Então isso tem que ser levado em consideração, a gente tem que entender o contexto geral. Segundo ponto, é muito importante entender que o gosto do brasileiro tem muito a ver com esse modelo de comida rápida, porém mais sofisticada. Não é o modelo McDonald's, é o modelo que você tem uma comida rápida, mas tem aquela satisfação de estar sentado, de ter um atendimento. E uma vez, num evento que eu promovi lá na Trevisan, quando eu presidia a Trevisan, eu perguntei para as pessoas, pensa naquele momento onde você foi melhor servido na sua vida. Como é que é a experiência de ser bem servido? Porque eu quero replicar isso para os nossos alunos aqui na faculdade. E uma das pessoas que trabalhava com a gente falou, olha, eu tive uma experiência fantástica no Outback, eu fui tratada da maneira que eu sempre sonhei. Quer dizer, a gente está experimentando com novos modelos de esses franchisings, essas franquias de restaurantes, e o Outback tem esse apelo peculiar que o Brasil tem. A carne, tem as costelas, tem tudo que o brasileiro gosta. Exatamente, foi muito bem. Agora, não quer dizer que o modelo nos Estados Unidos não é um sucesso. É um sucesso. Agora, pode ser que tenha atingido esse pico, como você falou, e agora não precisa, tem até que diminuir. Exatamente. Não é? De tanta coisa boa que tem por aí. Tá vendo? Outback, o barba não fica sem ir no Outback o tempo todo. E depois fica com a pele ruim, porque come demais, fica gordo. Aí tem que falar, como é que eu vou emagrecer? Como é que eu vou cuidar da minha pele? Como é que eu vou cuidar? Pronto, vai me dar. Aí, gente. Muito bem. Pronto. Temos mais alguma notícia? Olha aí, gente. Olha aqui, ó. Reduzir o consumo de carne pode melhorar a saúde do coração. Diz pesquisa. Pessoas, como é que chama? Flexitarianas ou veganas apresentaram menor risco de desenvolver doenças cardiovasculares em comparação com onívoros. Ô, doutora, é isso mesmo? A pessoa que opta para não adquirir mais alimentos que contenha carne tem essa probabilidade de menor risco de problemas cardíacos? É isso mesmo, padre. O consumo excessivo de carnes vermelhas... Excessivo, né? Excessivos. Ele pode trazer mais gordura trans. E isso impacta ali nas nossas veias, né? E artérias. Então, ele vai acumulando gordura na artéria, né? Virando essas placas. E aí, isso pode soltar êmbolos, pode soltar para outros vasos menores. Se entupir um vasinho da cabeça, AVC. Se entupir um vasinho do coração, infarto. Então, precisa-se de um consumo de carne, sim, porque a gente tem a vitamina B12, que é da proteína animal, que vem da carne, é legal, é saudável, recomendo. Só que sabe aquela bordinha, aquela gordurinha da picanha? A mais gostosa. Você até colocou a linguinha pra fora, doutora. Sabe aquele contrafilé, aquele PF de contrafilé com a gordurinha? Nossa, e aí? Arranca fora e come sua carne. Que triste. Nem um pedacinho pode. Mas eu entendi que ela falou. Mas consumir isso em grandes quantidades, isso. Então, isso aumenta o colesterol, né? Aumenta risco cardiovascular. Isso, de fato, é verdade, tá? O que eu tenho visto na prática clínica é que as dietas vegetarianas, elas são anti-inflamatórias de fato, né? Então, e as veganas, né? Que é a restrição completa, precisa suplementar com vitaminas, com B12, B6, né, B9. Agora, quer ver uma coisa, ô Vandique? Será que isso não tem uma certa guerrinha aí também? Ó. Né? Um lado da alimentação com o outro, aqui ficou a vida toda assim, agora esse também tá querendo trazer um novo público vegano, e vamos que vamos, pá! Ei, que nem aquela luta do Popó com o Bambam, sabe aquela coisa? Será que não tem alguma coisinha aí? Ou realmente, não, tem essa veracidade que a doutora falou, porque ela é médica, ela sabe o que ela tá falando. Mas não tem um bordadinho em cima, assim? Aquilo que a nossa avó sempre contou pra gente,
e de paciência e bom senso nunca é demais, Sim. é a mesma coisa que impera ali, né? Acho que você falar são 600 mil anos, entre 600 e 500 mil anos de Homo sapiens sapiens. E uma das maneiras pela qual nós conseguimos chegar onde a gente está hoje foi através do consumo de carne. Isso deu maior quantidade calórica, fez com que o cérebro crescesse e a gente pudesse desenvolver linguagem, uma série de outras coisas, né? Por isso, essa máquina do ser humano ser tão especial. E foi parte, né, várias razões, mas uma das partes também foi o consumo desse tipo de gordura que está contida na carne humana para que a gente possa, se a gente não fizer nada, né, 25% do consumo de energia do corpo é somente o cérebro. O cérebro passivo, ele está trabalhando porque ele tem que estar num nível de consciência emocional onde ele se sente extremamente seguro. Eu tenho certeza que um tigre de dente sabre não chegar aqui para me comer, me atacar, ou que alguém vai me atacar, me deixa prestar atenção, estar presente absolutamente. Então, o cérebro, ele baixa o seu nível de performance para que eu possa prestar atenção. Senão, eu fico tendendo a tudo. Então, a carne tem sua função, mas como aquilo que a vovó sempre disse, bom senso, claro que impera, né? Você não vai comer carne todos os dias. Também para ignorar o fato que a forma de tratar o boi hoje é diferente de anos atrás. Né? A gente sabe que hoje tem muitos outros procedimentos que deixam o animal com uma qualidade menor do que antigamente. É mais vistoso ao olhar. Exatamente, é mais gorduroso ao olhar. Tem um cheirinho mais gostoso. Só que o bichinho pode não estar bem, né? Então a gente tem que avaliar muitas coisas, né? Como o leite hoje, que tem muito mais processos inflamatórios do que antigamente. Então, tem várias outras coisas que acho que a gente tem que avaliar. Agora, equilíbrio sempre é bom para todas as coisas, né? Muito bem, olha só, temos o quê? Temos assim. Agora o negócio é enxergar, né? Tá, como é que tá o negócio aí? Olha lá. Tá discutindo de tudo um pouco, né? Vamos colocar aqui a opinião da Mariltinha, que ela não come carne, mas ela teve que repor vitamina 12, porque teve que repor. Como a doutora Larissa falou. Às vezes tem que repor, né? Como ele estava falando, né? O consumo de carne deixa a gente mais inteligente, isso e aquilo. Por quê? Porque na carne ela é rica de vitamina B12, tá? E a vitamina B12, ela é um tijolinho para as nossas células nervosas. Então, tem o neurônio e tem o rabinho do neurônio e tem uma bainha de mielina que envolve o neurônio protegendo. O principal componente é a vitamina B12. Então, e a vitamina B12, a deficiência dela está ligada com doenças como Alzheimer, por exemplo, né? Então, eu mantenho nos meus pacientes um nível de 600 a 800, né, para ter esse equilíbrio aí intelectual, não dá demência, não dá perda de memória, e também para pessoas que têm dor de nervo, né, por exemplo, a dor no ciático, dor depois da herpes. Então, ela também ela é protetora para essa dor também, porque a gente sente dor através dos neurônios, né? Então, vamos dar uma olhada como é que tá a nossa enquete aqui, olha aí, ó, gente, ó. Você lê livros com frequência? 44,9% diz que sim, viu? Número bem legal, hein? E 55,1% não. Eu acho que isso aí é uma estatística que está me surpreendendo, porque o brasileiro sempre foi chamado como que não gostava de ler. Preguiçoso. Tá certo? E a gente hoje percebe que tá tendo uma geração diferenciada, hein, Patinha? Mas é porque eu acho que entra também um pouco, como até o Vandir comentou, tem biografias, tem livros muito bons, livros do Padre Marcos, por exemplo, né, que é muito bom também. Né? Então, as pessoas gostam de ler um pouco de tudo, né? Então, acho que vai puxando, né? Vai puxando para bons leitores. Em primeiro lugar, o livro mais vendido no mundo ainda é a Bíblia. É a Bíblia. Mas acredito que os outros 8 seguidos é autoajuda. Então, ainda mas nessa fase aí depois vem as bibliografias, tá falando, né? aí vem isso. As pessoas estão... Os romances, né? E o maior livro de autoajuda é a Bíblia, né? Sim, porque tudo que você precisar
tá lá, né? Um conselho, uma palavra. O meu pai, ele manda todos os dias, né? Um bom dia e manda um salmo. Há 3 dias atrás, ele parou de me mandar. Eu liguei pra ele pra cobrar. Falei, escuta, cadê meu salmo? Ele, eu tô viajando, eu tô num cruzeiro. Eu falei, mas aí não tem Wi-Fi? Aí ele voltou a mandar. É que ele é vendido como livro religioso, mas é o maior e melhor manual de comportamento humano do planeta. Mas tem que ter um companheiro aí pra dar um discernimento com ele também, viu? Mas vamos lá, gente, olha aqui, ó. A gripe aviária é registrada na Antártida. Olha só, continental, tá? Pela primeira vez, dizem cientistas, doença é risco enorme para a população de pinguins. Gente, olha isso aí, hein? Será que o ser humano já contaminou até a Antártida? Continental. Hein? Fala pra mim aí, doutora, o que tá acontecendo com esses pinguinzinhos agora estão com gripe aviária? Pois pelas notícias que eu vi, tá? Não foi encontrado nenhuma dessa gripe aviária em humanos. Isso só está sendo entre os pinguins. Mas a gente sabe que com a globalização, né, isso pode muito bem passar até para os pesquisadores que estão lá vendo esses pinguins, e aí passar entre eles, passa para a família. Então, assim, hoje em dia, depois da pandemia, eu não me surpreendo mais com nada. Então, assim, pelo amor de Deus, quem estiver lá no Antártida Continental, fica lá, faz a quarentena para depois ir pro resto do mundo. Tem gente que saiu de lá, veio pro lá carnaval aqui e já voltou. Aí já aumentou de um monte de coisa pra cá já de novo, velho. Né? Ei, Patrícia, você ficou com medo desses tipos de notícias? A gente fica um pouco como a doutora falou, porque quem diria que uma hora a gente ia ter que passar pela pandemia, por exemplo, foi de uma hora para outra. Mas a gente percebe que há uma mudança no mundo, né? No mundo todo. E a gente até teve notícia aqui também de que agora uma parte, acho que foi aqui no Bendita Hora que eu vi mesmo, que uma parte do Brasil que não é semiárido agora é também. Então, tá tendo uma mudança muito grande no mundo como um todo, né? E isso mexe mesmo. Até os animaizinhos, né? De repente ele tá ficando resfriado porque ele tá com menos frio. O pinguim tá ficando com calor, agora ele tá pegando gripe porque ele tá com calor. Não, é verdade, porque o bichinho tem que ter a temperatura dele, Verusca. Se você diminui aquela temperatura do bichinho, ele começa a espirrar. Dá febre. Começa, não é? Olha, parece brincadeira, mas o mundo tá ficando às avessas, hein? Deixa eu ver o que mais aqui. O quê? Ah, já acabou. Padre, eu sei que não é o tema do programa, mas eu gostaria só de falar pro pessoal, gente, por favor, revisem a casa de vocês, procurem se não tem nenhum foco de dengue, porque dengue é uma doença muito séria e que mata. E que mata, hein? Cuidado. Muito bem lembrado, viu, doutora Larissa? Obrigado por você ter avisado isso aí. Prazer, foi uma alegria ter você aqui, Deus abençoe. É uma honra. E queria convidar as pessoas que possam participar da minha pesquisa. Só entrar lá no meu Instagram, doutora Verusca. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre saúde emocional. Eu tenho certeza que pode ajudar muita gente. Eu tenho certeza também. Nosso querido Vandic tá aí, ó, economista maravilhoso. Vandic, obrigado, hein, cara. Muito obrigado, tá aqui, um prazer. As colaborações são muito legais aqui pra gente, viu? Deus abençoe. Patinha! Muito bem, amanhã estaremos no Orando em Família, Rádio 9 de Julho, 11 horas da manhã. Estamos juntos lá. Muito bem, mas hoje tem missa às 7h30 da noite com o Padre Marcos, Paróquia Nossa Senhora da Lapa, Facebook, YouTube, Padre Marcos Roberto Pires. Cunho de orações carismáticas, boa. Hein? Valeu, gente, muito obrigado, que Deus abençoe você, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos juntos aí pro próximo programa. Tamo junto.